Olá, crianças! Vamos então para a segunda parte da atividade de ciências desse quinto bloco. Para isso, nós vamos precisar de reler as páginas 31, 30, 31 e 32, porque os exercícios propostos para hoje são da página 32 e 33, combinado? Então vamos lá, na página 30 temos um texto que fala assim, ó. Como funciona o palito de fósforo? Lembrando que a gente continua a falar sobre transformações de materiais. Então ele fala o seguinte, que o palito queima porque a sua cabeça é feita de substâncias que fazem a faísca do atrito com a caixinha virar chama. Aí o fogo consome a madeira do palito por uns 10 segundos. Esse processo é bem conhecido, né? A gente risca o palito, produz a faísca, que faz as substâncias inflamáveis do palito entrarem em combustão. Então, aqui ele conta quem descobriu essas propriedades, né? Que foi o inglês Robert Bowley. Mas o palito de fósforo só foi criado em 1826. Então, ele continua a contar algumas curiosidades sobre essa descoberta. Na página 31, fala assim: você já viu um esquema como este? Sabe ler as informações que ele apresenta? Então, nós temos aqui ó, algumas palavrinhas dirigidas por setinhas. Então, ó, a água. Aí, qual a informação que ela nos passa? Para ser consumida, ela precisa ser potável. Aí, depois, na setinha que desce, fala assim, a água. Onde que a gente encontra? Na natureza. Como que a gente encontra? Em 3 estados físicos, ó, no gasoso, no sólido e no líquido. O gasoso, exemplo da água no estado gasoso, vapor de água, né? No estado sólido, nas geleiras, na nossa geladeira também, nos cubinhos de gelo. E no estado líquido, onde que a gente encontra? Nos oceanos e mares, rios, lençóis subterrâneos e no corpo dos seres humanos, já que a gente sabe que a maior parte do nosso corpo é constituído de água. Então, esse tipo de esquema, gente, a gente chama de mapa conceitual. Ele apresenta os conteúdos estudados de forma que sejam percebidos por meio de seta as relações entre eles. Essa atividade aqui não precisa de vocês fazerem, tá? Quando a gente estiver junto, na escola, a gente vai fazer. Seguindo aí, página 32, transformação da matéria. Como acontece com a energia, a matéria que forma os objetos e os corpos não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Essa propriedade recebe o nome de indestrutibilidade da matéria. Compare as fotografias abaixo. Então, nós temos aí, ó, 2 imagens da mesma porta tirada em épocas diferentes. Você notou a diferença entre essas 2 imagens? Parte do ferro do portão transformou-se em ferrugem, olha lá na segunda imagem. Com a palha de aço pode acontecer a mesma coisa. Veja para você esse bombril que a gente usa na cozinha, né? Ela aqui na primeira imagem ela tá assim intacta quando a gente tira do saquinho e na segunda imagem ela já foi tomada pelo ferrugem. Pense nas seguintes questões: a ferrugem pode voltar a ser palha de aço? E a porta, existe algum produto que faça o ferro se formar novamente? Aí você vai pensar um pouquinho aí e conversar com o pessoal de casa. Agora observe as 2 sequências de imagem a seguir. Cada uma representa uma transformação da matéria. Então, nós temos aqui, ó, na primeira, o gelo em processo de derretimento. E depois nós temos a queima de uma folha de papel. Então, você vai sentar aí com o pessoal de casa e vai observar o produto final dessa transformação. Pense sobre a seguinte questão: qual é a diferença entre o derretimento do gelo e a queima do papel? Agora, compartilhe as ideias que vocês, com o pessoal de casa, né? As conclusões que vocês chegaram. Depois que vocês terminarem de conversar, escreva junto a resposta para a pergunta. Qual pergunta? Qual é a diferença entre o derretimento do gelo e a queima do papel? Aí você pode pensar várias questões. Você vai pensar
que tipo de ação promoveu essa modificação, tanto do gelo quanto da folha de papel. Depois você pode pensar se a gente consegue, depois dessa transformação, retomar a forma inicial dessas duas substâncias, né, do gelo e do papel. E aí você vai anotar essas questões aí no seu caderno, tá bom? Então, um abraço e até a próxima atividade.